Hola Luis, Hola, hola Rocío. hola, ¿cómo estás? Bien, todo Primero, muy bien. primero te voy a presentar y de ahí te aviso para que comiences la conferencia. Ok, Nuestro primer palestrante, profesor Freddy Hernández Barajas. Él fez mestrado en la Universidad Nacional de Colombia, doctorado aquí en Lima y actualmente es profesor en la Escuela de Estatística de la Universidad de Colombia. Agora sim, Freddy, puedes começar a sua palestra. ok, muito obrigado, Rocío. Ok, boa tarde para todos os participantes deste Meetup em Eje. Muito obrigado à professora Viviana Giampaoli pelo convite a participar do evento da comunidade de usuários de Eje no Brasil, que é uma comunidade que está crescendo muito. eh, E também eu quero agradecer ao Luiz e a Rocío pela liderança na organização do evento. Com certeza tem muito trabalho para fazer e eles têm feito um excelente trabalho. Ok, a ideia da palestra de hoje é apresentar a todos vocês uma melhora à técnica chamada quadratura de Gauss-Hermite. Essa é uma técnica usada para aproximar integrais e que na palestra de hoje é usada para estimar os parâmetros no modelo misto. O conteúdo da palestra é o seguinte: primeiro vamos falar sobre o modelo linear misto com distribuição geral para a variável resposta. Depois vamos apresentar a técnica da quadratura de Gauss-Hermite. Depois vamos apresentar a melhora proposta da técnica. E por último, vamos a ilustrar por meio de uma aplicação e de um estudo de simulação as bondades da nossa proposta. Ok, então vamos lá. Para iniciar, vamos fazer uma motivação com a ajuda de um conjunto de dados reais de um estudo de oftalmologia. Este experimento, o experimento que gerou os dados foi o seguinte: a um conjunto de 31 pacientes foi administrado um medicamento nos olhos com três concentrações, 15% de medicamento, 20 e 25. A variável resposta, essa daqui, foi a proporção do medicamento que esteve presente depois de certo número de dias. Os dias estão aqui na parte horizontal do gráfico. E nesta figura nós podemos observar o padrão da variável resposta em função do tempo e em função da concentração. Cada linha da figura representa um paciente. O número de observações por paciente foi variável, o mínimo número de observações por paciente foi de 3, e cada ponto aqui na linha representa uma observação por paciente. A ideia com este conjunto de dados é construir um modelo para explicar a média da variável resposta que está no intervalo 0,1, em função de duas covariáveis. A primeira é a concentração e a outra variável é esta, o número de dias logo após da aplicação do medicamento. Neste tipo de situações é razoável pensar nos modelos mistos para modelar o preditor linear, usando uma parte fixa e usando uma parte aleatória, se aplicar. Essa parte aleatória, ela vai a melhorar o ajuste ao incluir efeitos aleatórios
para cada dos pacientes. Este exemplo nos conduz então ao modelo misto geral, que é definido pelas equações 1, 2 e 3. Neste modelo, o objetivo é explicar a média da variável resposta, y, por meio de uma estrutura linear, como apresentada aqui. Esta função H é uma função apropriada para garantir que os valores do preditor linear gerem valores apropriados da variável, da média da variável resposta. O preditor linear tem duas partes. Esta de aqui, muito conhecida, que é a parte fixa, que é a mesma para todos os pacientes, os grupos, os clusters. E esta parte aleatória de aqui, que é única para cada paciente, grupo ou cluster. Esta parte aleatória ajuda a melhorar o modelo, incluindo, às vezes, interceptos aleatórios ou inclinações aleatórias. Outra parte do modelo é que a distribuição da variável resposta y, dado os efeitos aleatórios V, segue uma distribuição geral, denotada por Y, Y, e o último componente do modelo é este, a distribuição dos efeitos aleatórios. Nesse caso, aqui temos que a distribuição dos efeitos aleatórios se denota pela YV. Alguns casos particulares desse modelo, do modelo anterior, são muito conhecidos na literatura estatística. Temos o primeiro modelo é este, no qual a distribuição da variável resposta é normal, a distribuição dos efeitos aleatórios é normal, e esse modelo é o famoso modelo linear misto, muito conhecido, muito usado. É um caso particular do modelo apresentado no slide anterior. Temos também os modelos, estos de aqui, esses segundos, os modelos lineares generalizados mistos, nos quais mantém a distribuição para os efeitos aleatórios normal, mas que a distribuição da variável resposta já não é só normal, sino que ela pode pertencer à família exponencial. Então, esse é o segundo tipo de modelos. Estão também os modelos lineares generalizados hierárquicos. Esses modelos estendem um pouco mais a distribuição dos efeitos aleatórios, nos quais não precisam ser só normais. E, por último, temos os modelos GAMS, propostos há alguns anos, nos quais a variável resposta pode ter qualquer distribuição discreta, contínua, ou uma mistura entre discretas e contínuas, mas que a distribuição dos efeitos aleatórios precisa ser normal. São, então, esses alguns casos do modelo anterior. Nesse tipo de modelos, a estimação é realizada usando a função de verossimilhança. A contribuição de cada paciente, grupo ou cluster, a função de verossimilhança, está dado pela expressão 4, está expressado aqui. Nesta expressão temos uma integral, e a dimensão dessa integral é o número de efeitos aleatórios introduzidos no modelo. Por exemplo, se temos um modelo no qual só temos intercepto aleatório, então esta integral é univariada. Mas se temos intercepto e inclinação aleatória, então a integral fica no eixo 2. A função a integrar depende do produto das densidades avaliadas nas respostas do grupo ou paciente ou cluster I, e dependem da forma da densidade dos efeitos aleatórios, esta daqui. Na maioria dos casos, essa integral não tem forma fechada, é preciso usar métodos computacionais para obter o aporte do grupo I à verossimilhança total. Solucionar
Integrais não é uma tarefa fácil, depende da estrutura da função, de interesse, e depende do método para aproximá-la. É por essa razão que nesta palestra vamos a apresentar como usar o método da quadratura de Gauss-Hermite para aproximar este tipo de integrais. A função de verossimilhança fica dada por esta expressão, a número 5, e a função de verossimilhança é, então, o produto das contribuições individuais dos grupos, ou dos pacientes, ou dos clusters. O vetor de parâmetros, neste tipo de situações, está formado pelos efeitos fixos e pelas componentes de varianças. Este é o vetor de parâmetros. E usualmente as estimativas deste tipo de modelos são obtidas maximizando a função de verossimilhança ou de log verossimilhança. Alguns métodos para obter aproximações das integrais presentes neste tipo de modelos são as seguintes, estas que estão aqui, mas o interesse nessa palestra é aproximar a integral com o método da quadratura de Gauss-Hermite. Essa é a ideia que queremos passar para todos vocês aqui na palestra. Em que consiste a técnica da quadratura de Gauss-Hermite? Então, vamos supor que o interesse é este de aqui. O objetivo é encontrar uma aproximação para esta integral da função g de x na reta real. Essa é a ideia. E o método da quadratura o que faz é trocar a integral por uma soma da função de interesse avaliada nos pontos pi, denotados por pi, e que estão multiplicados por um fator. Este fator daqui depende de uns pesos wi, e a ideia então da quadratura é substituir a integral por uma soma. O ordem da aproximação está dada pela variável n, que é o número de pontos que vão ser utilizados para fazer essa aproximação. Uma pergunta que surge é, de onde vêm esses pontos e de onde vêm esses pesos para fazer essa aproximação? Então, esses pontos P1, P2 até Pn são obtidos como as raízes deste polinômio do Hermite, e os pesos, cada um desses pontos vão ter um peso associado, W1, W2 até Wn, que são obtidos por esta expressão que temos acá. Como nós podemos obter esses pontos e esses pesos? É muito fácil. Podemos usar as funções, por exemplo, esta daqui do eje, do pacote stat-mod, ou podemos usar esta função ou esta daqui. Nós temos muitas opções no eje para obter esses pesos e esses pontos. Por exemplo, se nós estamos interessados en aplicar a quadratura de Gauss-Hermite con 5 pontos de quadratura, nós podemos utilizar esta função que temos acá escrita para obter esses pontos. Quando nós, logo depois de obter esses pontos, o que nós vamos a ter é o seguinte: aqui nós temos o vetor de pontos, temos 5 pontos, menos 2, menos 0,95, o 0 que está aqui, fica no meio, o 0,95 é os 2. Uma característica dos pontos é que quando o n é ímpar, o 0 sempre está no meio dos pontos. Os restantes pontos são simétricos. Este daqui tem o mesmo valor aqui, com signo trocado, e cada um dos pontos tem associado um peso. Observemos que o ponto que fica no meio, ele é que tem o maior peso,
E na medida que nos afastamos do meio, esses outros pontos começam a ter pesos que vão diminuindo. Aqui, neste caso, o peso menor é para o ponto 2 e o peso para ele é 0,02. Na medida que nos permitamos mais pontos na quadratura, os pesos vão a diminuir muito consideravelmente. Para obter uma boa aproximação da integral, nós poderíamos pensar que é melhor usar um número grande de pontos, mas na medida que o n cresce, os pesos dos pontos que estão nos extremos diminuem muito e eles não aportam para a aproximação da integral. Nem sempre ter mais pontos é o melhor para aproximar a integral. Vamos ver um exemplo para compreender a técnica. Aqui nós queremos obter a integral da função y1, essa daqui, na reta real, usando 5 pontos de quadratura. O primeiro que precisamos fazer é construir a função de interesse, neste caso é esta daqui. Depois, aqui temos, neste objeto do eje, temos tanto os pesos como os pontos que vão ser usados para fazer a aproximação. Aqui temos uma figura na qual observamos a curva da função de interesse, esta de aqui, é simétrica, e temos também os pontos de quadratura. Observem que aqui temos o ponto que estava no meio, que era o 0, este é 0,95, este é o 2, e aqui temos os restantes que são simétricos em relação ao 0. Da figura notamos que os 5 pontos ficam perto da zona de maior densidade da curva. Quando calculamos a aproximação usando a expressão 6, o resultado da integral é esse daqui, 1,77, enquanto que o valor exato obtido com a função integrate, neste caso uma função do eje, é o mesmo, 1,77. Neste primeiro exemplo, nós tivemos a sorte de obter uma boa aproximação, uma boa estimação, devido a que os pontos usados ficaram perto da zona de maior densidade da curva. Neste segundo exemplo, queremos obter uma aproximação para a função y2, esta que está, esta daqui, na reta real, usando os mesmos 5 pontos. Na figura, temos a função de interesse, esta daqui, e temos também os mesmos pontos, aqui temos o 0, o 0,95, o 2, e uma coisa que nós olhamos é que esses pontos estão afastados da zona de maior densidade. Vamos ver se isto tem algum efeito sobre a aproximação. Vamos supor que a função y2 já foi construída e aplicando a expressão 6, obtemos este resultado para a aproximação da integral, é 0,0097, mas quando usamos a função integrate do eje, nós encontramos que o verdadeiro valor da integral é 0,79. O que aconteceu foi que obtivemos uma resposta muito ruim neste segundo exemplo. A causa do problema está evidenciada na figura anterior, esta daqui. Os pontos estão longe da zona da maior densidade da curva. O que fazer então? Bom, nós poderíamos pensar em aumentar o n até 15, 20, para cobrir a zona melhor. Mas lembremos que esses pontos que ficam longe do zero, eles vão ter pesos muito pequenos, o qual vão se refletir na aproximação. Então, o que fazer?
A ideia aqui então é usar a quadratura de Gauss-Hermite adaptativa. Aqui nós fazemos é tomar os mesmos 5 pontos, ou os mesmos n pontos, mas a ideia aqui é esta: centrá-los e espalhá-los na zona da maior densidade da curva. Este elemento daqui, o X-chapéu, indica o ponto no qual a curva tem o topo. E este elemento de aqui, o sigma 2 chapéu, ele indica a abertura da curva. Assim, a ideia que se tem en esta técnica de quadratura de Gauss-Hermite adaptativa é transformar os pontos antiguos, este de aqui, P sub I, usando esta expressão, para converti-los em P sub I estrela. Somente nós transformamos os pontos e com eles podemos fazer a aproximação. Lembremos que só os pontos P sub I são transformados e eles têm associados os mesmos pesos originais. De aí o nome da quadratura adaptativa, porque esses pontos se adaptam à forma da função de interesse. Depois de fazer isto, a aproximação da integral é obtida com uma expressão muito similar à expressão 6. Aqui temos a expressão. A integral é trocada por uma soma de n pontos. A função de interesse avaliada nos pontos PI estrela, os novos pontos, enquanto que esta parte de aqui é avaliada nos pontos antigos, PI sem transformação. WI é o conjunto de pesos que eles ficam sem transformação nenhuma. O que se consegue com a transformação? Então, aqui nas figuras podemos olhar o impacto de transformar os antigos pontos. No exemplo 2, temos que X-chapéu, que é o ponto onde esta função tem o topo, é 3, este de aqui. Temos que a abertura da curva está dada por esta quantidade. Então, nós tomamos os pontos antigos e transformamos eles por meio da expressão anterior e conseguimos esses pontos de aqui. Olhem que eles já estão centrados no valor no qual a curva tem o topo, e eles são espalhados também na região onde a curva tem a maior densidade. Essa é a ideia da quadratura de Gauss-Hermite. E agora, usando a expressão 7, a expressão anterior, obtemos um valor da integral, este de aqui, olhemos, 0,79, enquanto que a aproximação usando a função básica do eje integrate nos gera um valor de 0,79. Com esse exemplo, mostra-se então a bondade da quadratura de Gauss-Hermite adaptativa para aproximar uma integral sem precisar de aumentar o número de pontos, senão ajustar esses pontos às características da função de interesse. O método pode se estender ao caso multivariado. Por exemplo, se estamos interessados, se queremos aproximar uma integral dupla, no caso de duas variáveis, usando 5 pontos, então nós construímos o produto cartesiano desses 5 pontos originais e o que vamos a ter são 25 novos pontos para fazer a aproximação da integral em duas dimensões. Aqui temos, por exemplo, o novo conjunto de pontos. Precisamos fazer o produto cartesiano porque estamos interessados em uma integral bidimensional. Se precisáramos em 3, 4 dimensões, fazemos o produto cartesiano e cada ponto disto vai ter tantas componentes como a dimensão da integral de interesse. Se representam então os novos pontos
observemos que o primer ponto é este, P1, P1, e o último este daqui, P5, 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 P5. Os pesos associados para cada um dos 25 pontos anteriores são obtidos como o produto dos pesos individuais, dos pesos originais. No nosso exemplo, lembremos que W1 era o peso de aquele ponto menos 2 e ele tinha um peso muito pequeno que era 0,02. O ponto P5, que era 2 positivo, ele tinha o mesmo peso que era 0,02, muito pequeno. Portanto, nós aqui vamos a ter os 25 pesos asociados a cada um dos 25 pontos. Por exemplo, este primer peso vai ser muito pequeno, porque é a multiplicação de dois números, o produto de dois números pequenos, perto do zero, eles vão ficar muito pequenos. O ponto de quadratura que vai ter o maior peso vai ser um que está por aqui no meio, que é a combinação 0, 0. Ok. As expressões para aproximar uma integral, no caso bivariado, são essas de aqui, essas duas. Esta, se nós usamos a quadratura de Gauss-Hermite simples, e se queremos usar a quadratura de Gauss-Hermite adaptativa, usamos essa daqui, a expressão 9. É possível, aqui estamos no caso de eje 2, mas é muito fácil ampliar estas expressões para o caso multidimensional. É muito simples. No caso bivariado ou no caso multidimensional, a ideia é a mesma. Queremos centrar e espalhar os pontos usados, e para isso nós usamos esta expressão para encontrar a abertura da função de interesse, e usando esta expressão daqui nós transformamos os pontos antigos em novos pontos. Essa é a ideia de transformar os pontos de I em uns pontos CI estrela que vão ser usados na aproximação. No exemplo 3, vamos a fazer uma ilustração com um exemplo. Neste exemplo, queremos estimar o volume embaixo da densidade de uma normal bivariada com vetor de médias menos 2, e com uma matriz de varianças e covarianças dada por estes elementos. 1, 2, e covariança de menos 0,5. Na figura da esquerda, temos aqui as curvas de nível da normal bivariada, que está centrada no ponto menos 2. Também temos os pontos pretos, são os 25 pontos. Olhem que eles estão centrados nos pontos na coordenada 0,0, 0,0. Claramente observamos que eles não coincidem com a zona de maior densidade da função de interesse, e, portanto, a aproximação com eles deve ser QIM. Na direita, temos a mesma figura, só que aqui temos os 25 pontos transformados usando a expressão anterior. Eles são centrados no ponto no qual temos a maior densidade da função de interesse, e eles são espalhados para seguir a forma da função de interesse. Olhemos que aqui temos uma forma mais ou menos diagonal, e esses pontos, eles são espalhados seguindo esse mesmo comportamento ao padrão, para melhorar a estimação da integral de interesse. Esperamos então que a aproximação com estes pontos transformados seja melhor que quando não temos os pontos transformados. Ao aproximar a integral, a normal bivariada, com os pontos sem transformar e transformados, os resultados são os seguintes. Aqui temos, quando os pontos não foram transformados,
obtivemos uma aproximação de 0,47, enquanto que no segundo caso obtivemos uma aproximação de 0,9999, quase que era o resultado esperado para, para esta situação. Se queremos uma melhor aproximação da integral de interesse, então nós poderíamos aumentar o número de pontos, passar a 5 ou passar a 15, mas isto acarrea um problema muito grande. Por exemplo, se a integral é em três dimensões, nós precisaríamos de 3.375 pontos ou combinações para fazer a aproximação. Alguns desses pontos, com certeza, vão ter pesos muito pequenos e eles não vão aportar a aproximação e eles vão a encarecer o processo de aproximação, aumentando o tempo. Por essa razão, é preciso ter uma ferramenta para identificar aqueles pontos que não vão aportar a integral e para retirá-los, porque eles não ajudam a la aproximação da integral. Em que consiste a nossa proposta? Então, a nossa proposta consiste em retirar aqueles pontos com pesos que sejam menores a um valor de referência θ, que está definido por esta expresado de aquí. ¿De qué depende ese valor de referencia? Depende dos pesos originais, depende dos pontos da quadratura e depende da dimensão da integral de interesse. Esse processo de retirar os pontos que não aportam a aproximação é chamado de poda ou pruning. Por isso, de aí seu nome, pruning ou poda. Nessa tabela, nós fazemos uma comparação da quantidade de pontos sem e com a poda, no caso de 2 e 3 dimensões, para diferentes valores de n. O que observamos é que, por exemplo, com n igual a 3 e q igual a 2, sem poda temos 9 pontos para ser avaliados na soma, enquanto que com poda só temos 5 pontos, uma redução de 44%. Por exemplo, se hacemos a aproximação com 7 pontos, sem poda teríamos que avaliar a função de interesse 49 vezes, enquanto que com poda somente precisamos avaliá-la 37 vezes. Esses são os resultados quando temos uma integral bivariada. E aqui temos os resultados, uma comparação, quando o interesse é uma integral tripla. Nesta figura que apresentamos, temos os pontos para fazer a aproximação de uma integral com n igual a 15 pontos de quadratura, com 2 e 3 dimensões. Aqui na parte estes dois gráficos nos mostram quando q é igual a 2, que é o número, a dimensão da integral. Uma coisa que nós podemos observar é que os pontos que são podados, que são retirados do conjunto de pontos para fazer a aproximação, eles ficam sempre no borde, eles não ficam aqui no meio, eles ficam no borde, eles são retirados, esses de aqui, os de os bordes. Então, obtemos uma diminuição no número de pontos e isso vai se refletir no tempo de processamento para estimar ou para aproximar a integral. Aqui na parte de baixo temos o conjunto de pontos para fazer uma aproximação de uma integral triple. Aqui nós temos 15 por 15 vezes 15, 15 vezes pontos. E quando podamos todos estes pontos, olhem que ficamos com os pontos que quedam justamente no meio da nube de pontos. Isso significa que o critério de poda é apropriado porque retira aqueles pontos que estão longe da parte central dos pontos. Agora vamos a retomar o exemplo inicial, aquele dos pacientes aos quais foi aplicado um
um medicamento nos óleos. E a ideia aqui é modelar a resposta como é distribuição no intervalo 0,1 a várias opções, mas nós usamos a mesma distribuição simples do artigo, de onde foram tomados os dados para ter uma comparação. Essa distribuição simples tem dois parâmetros e a ideia aqui é modelar um deles, o parâmetro mu, seguindo esta mesma estrutura que foi usada no artigo. O modelo tem quatro efeitos fixos que estão dados pelo intercepto e pelas quantidades de beta 1, beta 2 e beta 3, e dois efeitos aleatórios. Um intercepto, esse daqui, e uma inclinação aleatória, essa daqui. As variáveis explicativas são os dias, esse daqui, e o nível da concentração, esse daqui que foi 15, 20 e 25. A função de ligação, G, é a função cotit, é uma função de ligação para mapear no intervalo 0,1. Uma coisa importante é que esses efeitos beta, B0 e B1 são considerados normais com estas estruturas e que eles são considerados independentes. Esse foi o modelo utilizado no artigo de onde foram tomados os dados e nós decidimos usar o mesmo modelo, no efeitos aleatórios independentes. O vetor de parâmetros nesse modelo tem 7 componentes, essas de aqui. Estes são os efeitos fixos, estas são as componentes de variança que foram transformadas para fazer uma busca nos reais, não somente nos reais positivos, senão nos reais. A integral a resolver é esta de aqui. A função de verossimilhança L de θ, de log verossimilhança, é a soma de 31 términos, e cada termo é o log de uma quantidade que é uma integral. Essa integral, a resolver, está formada por o produto de três elementos, esse daqui, que é o produto da densidade simples avariada nas observações do paciente I, e multiplicada por a densidade dos efeitos aleatórios. É aqui onde o método de aproximação é usado para maximizar a função de log verossimilhança. Nós aproximamos essas 31 integrales usando diferentes valores de n, com valores de 3, 5 e 7. Aqui, nessa tabela, nós apresentamos a comparação do processo de estimação dos parâmetros para 6 casos. Nessa coluna daqui, essa daqui, estou mostrando, temos as estimativas dos parâmetros com n igual a 3, sem poda. O tempo para obter este vetor de estimativas foi 626 segundos. Na medida em que o n aumenta, olhemos que o tempo necessário para obter as estimativas aumenta também. Isto foi, no caso, sem poda dos pontos que não aportam. E nesta outra parte da tabela temos os resultados das estimativas, e também temos aqui o tempo necessário para obter essas estimativas, e se nós olhamos, elas também vão aumentando na medida que aumentam os pontos de quadratura, 3, 5 e 7. Vemos também que os tempos com poda são inferiores, este de aqui, são inferiores aos tempos sem poda. E também que as estimativas com poda e sem poda, todos estes vetores de aqui estimados, são muito similares, o que indica que o processo de poda diminuiu o tempo e que não foram afetadas as estimativas para o vetor de parâmetros. Significa que nós ahorramos tempo para a obtenção das estimativas, mas não ficam danificadas as estimativas com o processo de poda. Adicionalmente, nós realizamos um estudo de simulação para comparar o método sem poda com o método com poda de pontos. Nesse estudo, nós replicamos
esta estrutura que nós tínhamos neste exemplo e nós encontramos que o vetor, que as estimativas do vetor de parâmetros são muito similares, foram muito similares com esse EMPODA. Nós encontramos também que os tempos são menores com a poda e que o tempo aumenta na medida em que aumentam os pontos da quadratura. Isto evidencia que a poda de pontos é uma boa estratégia porque diminui o tempo da estimação e não afeta as estimativas. Esta abordagem proposta pode ser usada em problemas de modelos mistos, em estudos de simulação sobre modelos mistos, nos quais o tempo de processamento é um fator importante. Quando você precisa fazer, aproximar uma integral uma vez só, não há muita vantagem em usar este método não, mas quando você precisa repetir a aproximação da integral muitas vezes, obtendo estimativas no modelo misto ou fazendo um estudo de simulação no modelo misto, aí é onde este procedimento pode ajudar aos pesquisadores diminuindo o tempo de processamento e garantindo que as estimativas são boas com poda e sem poda. Algunas referencias úteis de este procedimiento son estas que están acá. Nós temos um pacote no eje, no qual fazemos o procedimento automático, fazendo a poda para diferentes valores da dimensão da integral de interesse. É muito simples, vocês podem consultar o pacote, está disponível. Bueno, muito obrigado a todos pela atenção. E uma informação adicional é que se algum de vocês está interessado em replicar os exemplos apresentados hoje, podem consultar este link de aqui e este meu e-mail de contato por si tem alguma pergunta adicional posterior. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar estas ideias aqui no Meetup, no grupo de usuários do EGE no Brasil, que é uma comunidade muito importante e que com certeza vai crescer muito, muito, muito mais. Ok, muito obrigado por tudo. Obrigado a você, Freddy. Vou ver se alguém tem alguma dúvida. Alguma dúvida, pergunta? Temos uma pergunta, Freddy. Ok, tá. Qual seria a estratégia natural se você tem multinodais? Qual seria a estratégia natural? No seu exemplo foi unimodal, não foi? É unimodal. Mas a ideia, quando nós temos a função de verossimilhança, ela sempre tem umas propriedades muito interessantes e é que ela não apresenta esses comportamentos multimodais, então é muito fácil aplicar o método nesse caso. Mas se a função de interesse tem, por exemplo, no caso univariado, tem várias modas, aí eu acho que deveríamos aumentar os pontos de quadratura e fazer centrar os pontos em essas diferentes zonas nas quais há topos da função. Não poderia ser usada a estratégia diretamente. É preciso que a função tenha um comportamento bom, ou seja, uma moda só. Se tem várias modas, é preciso reformular o método. Na verdade, ele se comporta muito bem com funções que tenham, sejam mais ou menos simétricas e que tenham uma moda só. Freddy, no caso de bivariado também os limites de integração podem ser de menos infinito a infinito? Podem ser.
Sim. Muito obrigado. Vamos agradecer ao professor Fred, por favor. Muito obrigado, Fred. Ok, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Participação e por seu aporte ao encontro de usuários do R. Ok. Até mais. Tchau, tchau. Ok, tchau, tchau.